Amém e amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Leremos esse texto até o primeiro versículo do capítulo 2. Estamos, como igreja, toda quinta-feira estudando a valiosíssima carta à igreja de Colossos. Nós intitulamos essa série Somente Cristo. A carta aos Colossenses, a meu ver, pode ser resumida em duas palavras: somente Cristo. Colossenses 1, 14 até o capítulo 2, irmãos, Colossenses 1, 24 até o capítulo 2, versículo 1, diz-nos assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Podem assentar. Meus queridos irmãos, o tema dessa noite é a serviço da igreja de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo é usado por Deus para escrever essa carta aos crentes que se encontravam em Colossos, porque ele recebera notícias de Epáfras, líder naquela igreja, acerca daquilo que estava acontecendo entre os colossenses. Falando a esse povo, que Paulo fala do seu próprio gozo, da sua grande alegria em poder servir a Cristo na igreja. Não porque ele não experimentasse aflições, mas porque, apesar das aflições, ele sabia, estava no lugar em que Deus lhe colocara, contando com o sustento de Deus e colhendo frutos do trabalho no reino de Deus. O versículo 24 inicia-se com Paulo dizendo que ele se regozija nos sofrimentos em favor daqueles irmãos colossenses. E diz que ele estava fazendo isso porque essa era a última, ou essas eram as últimas aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. E é importante que você saiba que Paulo não estava compartilhando do sofrimento de Cristo para salvar o pecador. A obra de Jesus na cruz foi completa. Ele não precisa de auxiliares, de corredentores. O que está se falando aqui é de um sofrimento de Cristo, porque Jesus Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Na medida em que a igreja dele sofre, e estava sofrendo pela perseguição de judeus e helênicos, mas também pela intromissão de falsos mestres na igreja colossense, então Cristo também sofria. E o nosso Senhor, meus irmãos, comprometido que é com o seu corpo, que é a igreja, ainda hoje sofre quando a sua igreja é mutilada pelas divisões, ou é atacada pelo falso ensino, ou é desprezada pelo homem que despreza Deus. Paulo, meus irmãos, não esconde as aflições que ele estava experimentando enquanto servia a Deus por meio da igreja. Serviço difícil, admoestar, isto é, confrontar homens e aconselhá-los na verdade de Deus, ensinar a igreja enquanto existia rejeição, questionamentos mal intencionados, oposições gratuitas.
Paulo sofria ao ver o sofrimento da igreja, mas Paulo sabia, o Senhor se compadece de nós, porque ele também sofre, uma vez que ele é parte desse corpo, a parte principal, o cabeça do corpo que é a igreja. Assim a palavra de Deus apresenta a igreja. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que quando fomos unidos a Cristo, recebendo dele o seu Santo Espírito e vivendo continuamente na presença dele, nós nos tornamos herdeiros de tudo o que ele tem para nós. E nós nos identificamos com ele, inclusive com a sua cruz. Eu quero convidar você a uma pequena incursão na palavra de Deus para que você entenda que os sofrimentos dessa vida nos identificam com Cristo. E a nossa identificação com Cristo é preciosa. Assim como ele, pela verdade, foi rejeitado, assim como ele, porque amou, foi odiado, assim porque ele, sendo fiel a Deus, atraiu a rejeição e a infidelidade dos homens, nós que somos os seus discípulos, herdeiros dele, identificados com ele, vivendo na presença dele, também participamos dessa crucificação que o mundo promove aos cristãos. Vejam 2 Coríntios, capítulo 1, eu quero destacar os versículos 5 a 7. 1 Coríntios 1, versos 5 a 7, diz assim: em tudo fostes, 2 aos Coríntios, capítulo 1, exatamente, versículo 5. O texto bíblico nos diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma outra igreja que, inclusive, parcialmente o rejeitou e o seu apostolado, Paulo diz: irmãos, nós temos experimentado dos sofrimentos que seguem aqueles que seguem a Cristo, mas também precisamos dizer que temos provado do consolo que Cristo nos dá. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, diz: não é possível nesse mundo mau representar Cristo e não sofrer oposição e não sofrer, mas estejam certos, há uma grande recompensa em meio aos sofrimentos que vocês provam do consolo do Senhor. Não é isso que a palavra de Deus diz, irmãos? Que há, meus irmãos, uma pedagogia no sofrimento que nem sempre nos é palatável, mas é sempre proveitosa. Quando nós sofremos, nós provamos do consolo de Deus. Esse é o aspecto positivo e até desejável do sofrimento, é saber desse consolo que em outra pessoa, em outro lugar não encontramos, a não ser no Deus que a Bíblia chama de o Deus de toda consolação. A palavra de Deus ensina, irmãos, que quando somos atribulados, Deus nos consola para que saibamos como podemos consolar a outros. É uma espécie de treinamento, por isso que eu disse que é didático, isso é pedagógico. Deus está te permitindo se forjar como um conselheiro, um amigo e ajudador de outros que sofrerão quando você sofre e é consolado por ele. Então Paulo diz: irmãos, a nossa tribulação vem para o nosso conforto. E diz mais, irmãos, que devemos com paciência suportar os sofrimentos, sabendo que os sofrimentos durarão um pouco de tempo nesse mundo, e aqui nós já provaremos da consolação e eternamente de vida com Deus, se formos fiéis. Agora vejam, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 13, o apóstolo aqui nos fala também dessa verdade. 1 de Pedro 4, 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Me permitam parar a leitura para dizer:
Meus irmãos, é o que Pedro diz, vocês participam como eu participo dos sofrimentos de Cristo. Nós participamos daqueles sofrimentos que ele experimentou. E continua Pedro dizendo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Quando o Senhor vier, vocês possam dizer, Senhor, nós padecemos porque esperávamos encontrar o Senhor. Nós não te negamos, porque esperávamos ter esse encontro com o Senhor, e agora que o Senhor veio nos buscar, e agora que o Senhor gloriosamente se manifesta, nós agora nos alegramos, depois de um tempo de sofrimento. Eis a eternidade com Cristo, de alegria indizível. Veja 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz assim, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então o crente, meu irmão, que começa a provar da religiosidade superficial do nosso tempo e dizer, eu sou crente porque eu estou sofrendo, precisa vencer também o seu egoísmo, essa visão em si mesmada da vida cristã. Porque você seria melhor do que os outros irmãos em Cristo? Por todo o mundo, homens e mulheres de Deus sofrem perseguição, opressão, ridicularização, perseguição até mesmo oficial, porque não negam a Cristo, porque nós, irmãos, diríamos que somos diferentes. Os sofrimentos de Cristo vêm sobre toda a igreja, mas sobre nós, igreja brasileira, não, porque nós, irmãos, negaríamos que nós somos parte de um povo que Deus sustenta e consola em meio às tribulações. Veja ainda Apocalipse capítulo 1, versículo 9, essa revelação que Jesus dá ao apóstolo João. Vejam o que nós estamos fazendo. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, olha o que João diz. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, como eu disse aqui domingo passado, nós estamos falando de um servo fiel ao Senhor, o apóstolo do amor, idoso, condenado a serviços forçados, penosos nessa ilha vulcânica chamada Pátimos, porque ele não negou o nome de Jesus. E ele, firmado em Cristo, recebe do Senhor a revelação das últimas coisas, que é o livro do Apocalipse, ou transliterado para a língua portuguesa, o livro do Apocalipse, ou traduzido o livro da Revelação. Veja ainda Atos capítulo 9, versículo 4. Eu não posso deixar de citar Atos capítulo 9, versículo 4. O mesmo apóstolo Paulo, que ainda se chamava aqui Saulo, na verdade Paulo e Saulo são correlatos, havia pedido ao sumo sacerdote cartas que lhe autorizassem a prender cristãos na importante cidade de Damasco. E quando ele está cheio de ódio, caminhando para Damasco, para arrastar cristãos com dureza e crueldade, então o Senhor se apresenta a Saulo e Saulo cai por terra, ouvindo a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Na continuidade, Saulo diz, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus irmãos, a primeira igreja batista é uma igreja bíblica. Por essa razão, às vezes, ela vai discordar do que a maioria dos religiosos dizem, porque, por vezes, a maioria dos religiosos discorda da Bíblia. A primeira igreja batista é uma igreja bíblica, por isso às vezes ela vai dizer aquilo que você não gosta de ouvir, mas não se incomode, eu também ouço da Bíblia coisas que eu não gostaria de ouvir. A Bíblia me diz coisas que eu não gostaria de ouvir, mas eu preciso, como servo de Deus, ouvir, porque é a palavra de Deus e ela é suficiente para me orientar nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus não concorda que ser cristão é sinônimo de ausência de sofrimentos nesse mundo. Se em algum momento alguma igreja disse, venha ser cristão e pare de sofrer, essa igreja disse baseada no homem, não na palavra de Deus.
A palavra de Deus nos ensina que esse mundo não é o céu. Se alguma igreja promete o céu aqui na terra, essa igreja está contra a palavra de Deus. Se alguma igreja prometeu a você ausência de dificuldades, essa igreja prometeu por conta dela. Não cobre de Deus, não cobre da Bíblia, cobre desse grupo religioso. Nós lemos aqui 3 grandes apóstolos, 3 grandes testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nada menos do que Pedro, Paulo e o apóstolo João, dizendo o seguinte: o nosso Senhor sofreu, nós sofremos como Ele sofreu. Nós sofremos, e é importante porque no sofrimento nós provamos do consolo que vem de Deus. Nós sofremos, e isso é importante porque nos desmamamos desse mundo e começamos a nos apegar ao céu. Nós sofremos como todos os nossos irmãos sofrem, e isso nos torna mais solidários a eles em oração. Nos ajudam a cuidar desses irmãos os nossos sofrimentos. Nós sofremos, e isso não rouba o imenso privilégio de ser cristão, a grande paz que temos em Cristo e o grande privilégio que é podermos ser úteis na obra de Deus. Os sofrimentos não devem fazer o crente genuíno deixar de servir, são próprios deste mundo. É inevitável o sofrimento nesse mundo, meus irmãos. Deus nos chamou das trevas para a luz. Na luz, qualquer tribulação, meu irmão, é válida, porque nós estamos na luz, somos salvos. E a maior bênção da vida cristã é a salvação eterna em Cristo. Se você tiver qualquer coisa, mas se ao fechar os seus olhos para essa vida o seu destino for o inferno, você é um miserável. Mas se você não tiver as coisas dessa vida e você estiver salvo em Cristo Jesus, aceito por Ele eternamente, você é uma pessoa rica, você é um homem cheio de dádivas, você é uma mulher bem-sucedida, você era antes um inútil, agora é útil no reino de Deus. Quais são as implicações desta certeza de que o grandioso Deus nos chamou para servi-lo em sua igreja, em qualquer circunstância, mesmo em meio às tribulações? A primeira implicação, meus irmãos, maravilhosa, é que Deus nos confia esse serviço no seu reino. Mais uma vez, volte-se para Colossenses, no versículo 25, Paulo diz: é dessa igreja sofredora, corpo de Cristo, que eu me tornei servo, isto é, ministro, de acordo com a vontade de Deus. Foi Deus quem me capacitou para servi-lo na igreja, para que eu pudesse espalhar a palavra de Deus, para que se cumprisse a palavra de Deus a favor de vocês. Meus irmãos, o chamado de Deus é soberano. Em Colossenses 1, versículo 1, Paulo se apresenta no prefácio da carta da seguinte forma: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, isto é, testemunha de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Percebe o chamado de Deus? Eu não me apresentei, eu era um perseguidor da igreja. Depois que tive um encontro com Cristo, eu criei em Cristo, mas eu não pedi nada, o Senhor foi quem me capacitou. Então, meus irmãos, o chamado de Deus é soberano. Ele chama todos os crentes, mas chama soberanamente cada crente para o serviço que Ele quer que cada crente realize. Me permita te dizer que eu nunca quis ser pastor. Talvez você se espante com isso e diga: mas por que você rejeitava o pastorado? Eu era um adolescente na igreja de Jesus Cristo, um adolescente, quando vários irmãos começaram a dizer: irmão Tarcísio, comece a orar, porque nós como igreja começamos a acreditar que Deus está te chamando para o ministério. Primeira razão, irmãos, para que eu não quisesse ser pastor, eu mantenho essa posição ainda hoje. Eu não me sentia capaz, e não me sinto capaz de pastorear. Eu não me sinto capaz disso. Eu disse várias vezes ao Senhor com humildade, mas disse ao Senhor várias vezes, e o meu Deus sabe disso: Senhor, não me chama, porque eu não tenho capacidade para pastorear a igreja. Essa obra é difícil demais, eu não sou capaz. E acredito que Deus me humilhou dizendo: são incapazes como você que eu quero usar para a minha glória. Segunda razão pela qual, irmãos, eu não queria ser pastor. Segunda razão. Porque, meus irmãos, eu
Pensava que Deus me queria contribuindo em diversos ministérios da igreja, mas tendo uma carreira, por assim dizer, secular, que parecia ser a minha paixão. Eu dizia: Senhor, ser pastor? Não, eu tenho uma outra paixão, o Senhor sabe. E eu pretendo me preparar, estudar para vivenciar essa outra paixão, paixão acadêmica e profissional. Mas, irmãos, Deus chama quem Ele quer. E Ele foi trabalhando em minha vida e foi me mostrando que quando somos fracos, então é que somos fortes, porque é Cristo que opera em nós o seu querer e o seu efetuar. E eu tive que aceitar que Deus me chamou e sou muito feliz e reconheço que eu não poderia fazer mais nada. Você entende isso? É uma aporia, né? É uma conta que não fecha. Eu não me sinto capaz, mas eu sou feliz. Imagine, irmãos. Eu não me sinto capaz de pastorear, mas não me peça para fazer mais nada nessa vida. E eu tenho profissão, talvez os irmãos mais novos não saibam disso. Eu tenho uma profissão, eu sou professor formado, licenciado em História. Aliás, é uma profissão regulamentada no Brasil. Eu tenho uma profissão e a exerci, e fui concursado, e era funcionário público, e Deus permitiu que eu fosse por apenas 6 anos, e a igreja cresceu de tal modo que por conta da igreja eu precisei pedir exoneração da minha função como servidor público. O meu testemunho é esse, e eu espero que você seja edificado se Deus está chamando você para uma obra específica. Deus não desiste dos planos dele. Você tem uma opção: viver na desobediência, o que não é bom. Aliás, essa foi a única razão para que eu aceitasse o chamado de Deus. Quando eu pensei na possibilidade de viver na desobediência a Deus, eu disse: esse negócio não é vantajoso. Eu preciso obedecer ao Senhor e a responsabilidade é com Ele. Se eu fosse Ele, eu não me chamaria para o ministério, mas Ele me chamou, Ele sabe o que Ele faz. Meu irmão, minha irmã querida, Deus está te chamando para realizar um serviço na obra dEle. Seja obediente e creia que Ele é poderoso para fazer por meio da sua vida aquilo que nem você acredita que seja capaz de fazer. Eu dou graças a Deus com toda humildade, irmãos, porque ao longo de quase 20 anos de ministério pastoral, eu não conhecia a triste realidade da divisão de igreja. Nunca vi isso em igreja alguma que eu liderei. Eu nunca vi a igreja vazia, a igreja diminuindo, pelo contrário, sempre as igrejas que eu liderei aumentaram, cresceram, se multiplicaram. Eu nunca fui convidado, irmãos, a me retirar de uma igreja, porque igrejas têm poder para fazer isso, para dizer: pastor, em oração nós entendemos que o seu tempo aqui chegou ao fim. E isso é muito sério. Se a igreja estiver fazendo isso de modo carnal, ela responde diante de Deus. Mas essa igreja, que é uma igreja bíblica, em algum momento pode dizer isso a um dos seus pastores. Meus irmãos, pelo contrário, das igrejas que liderei, uma como seminarista, antes dessa uma outra como pastor, dessas que eu liderei no passado, eu fui convidado para voltar a pastoreá-las, das duas. A primeira igreja batista em Esplanada e a igreja batista Nova Alvorada, ambas no estado da Bahia. O meu testemunho é esse. O que é que eu quero dizer a você com isso? Deus chamou todos os crentes para serem servos no reino, mas Ele tem para cada crente um serviço específico. Pode ser que Deus te chamou para sentar na mesa de som, para operar o som. Você que está na transmissão do culto não está vendo, mas o nosso irmão Pedro Henrique está ali servindo a Deus para que você ouça muito bem. Você não está vendo o Gabriel Cortez, o Felipe Cortez e o Fabiano Cortez. É um trio, irmãos, o trio de Cortezes, né? Mas eles estão aqui trabalhando para que você sirva. Você não está vendo a irmã Soraya na recepção, mas ela está servindo. Você está vendo a irmã Andresa, você está vendo o João ali sentado na bateria. Você viu a Thaís, o Igor, o pastor Petrônio, o Rogério. Seja qual for a vontade de Deus, alegre-se. Se Deus te chamou, meu irmão, para que você visite pessoas e ore por elas, se Deus te chamou para a evangelização, se Deus te chamou para o campo missionário, se Deus chamou você, querido irmão, para o ministério pastoral, nesse tempo tão difícil para os pastores fiéis à palavra de Deus, que são comparados a verdadeiros mercenários, a mentirosos, a comerciantes da fé, Deus te sustentará. O chamado dele é soberano. Paulo diz: eu sou apóstolo por vontade de Deus. Paulo está dizendo: não por vontade de homem algum.
Então Paulo está dizendo a nossa capacidade vem de Deus. Veja Colossenses 1:26, quando Paulo diz: Deus sempre teve o seu plano e a sua mensagem, mas agora Ele resolveu manifestar, e Ele me tem usado para manifestar essa mensagem a muitos no mundo gentílico, no mundo fora da Judeia, inclusive entre os colossenses. Paulo via, meus irmãos, o privilégio de poder servir a Deus no seu reino. Deus nos confia o serviço no seu reino, e isso é um privilégio, servir a igreja de Deus. Aliás, eu sou um devedor da igreja de Jesus. A igreja fez por mim muito mais do que o pouco que eu tenha feito. Não tenho dúvida disso, Toninho. A igreja de Jesus Cristo fez por mim e tem feito ainda hoje. Muito mais do que aquilo que eu possa ter feito, o pouco que eu tenha feito. Eu não tenho dúvida, eu sou um devedor da igreja de Jesus Cristo. Você é membro da igreja de Jesus Cristo, eu sou um devedor da igreja. Eu devo muito a você, meu irmão. E eu vou citar rapidamente um pouco da minha dívida. A igreja me apresentou Jesus Cristo. Eu era uma criança na primeira igreja batista de Feira de Santana, uma sólida igreja, uma igreja bíblica, uma igreja séria. Essa igreja hoje está com 72 anos de organizada, completou no dia 2 de março, eu não posso esquecer o dia do aniversário da minha primeira igreja batista de Feira de Santana. Oro constantemente por ela, pelo pastor Jamir, que é o pastor daquela igreja desde o ano de 2009 também. Meus irmãos, aquela igreja me apresentou Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja investiu em minha vida com literatura de boa qualidade, desde aquela revistinha em que eu coloria a Arca de Noé, até o livro de teologia gratuito que a igreja me deu quando eu entrei no seminário. Igreja Celeiro de Dons de Darel Robson. Pastor Petrônio recebeu, não sei se o Rogério chegou um pouco depois no seminário. É só um exemplo. Eu ouvi grandes pregadores, irmãos. Eu convivi com gente de caráter irrepreensível. A igreja cuidou de mim quando eu tive dúvidas na adolescência. A igreja orou por mim quando eu precisei enfrentar uma difícil cirurgia. A igreja estendeu a mão ao meu pai quando meu pai viu o seu negócio falir por um acidente. Eu devo muito à igreja, meus irmãos. Eu devo demais à igreja. Não esqueça disso, do privilégio que é poder servir no reino de Deus. Olhe, por favor, para Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses 2,17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Aqui, meus irmãos, é Paulo rasgando o coração e dizendo: irmãos, me matem enquanto eu prego Cristo. Ainda assim eu vou me alegrar, porque o privilégio é meu de pregar Cristo. Eu me alegro, com todos vós me congratulo. Me permita completar o meu testemunho, que considero necessário para você que é membro dessa igreja. Ninguém nunca me ouviu falar mal desta igreja. Talvez você pense: o pastor não conhece então nenhum problema? Acredito que eu sou aquele que mais conhece das dificuldades dessa igreja. Mas as virtudes da primeira igreja batista em Divinópolis suplantam os seus defeitos. Ninguém nunca me ouviu falar mal dessa igreja. De tal modo que, na minha ex-igreja, sempre que eu volto à Bahia, eles me convidam para pregar lá, e há um pastor querido, que eu apresentei àquela igreja, o pastor Valquimai, quem lidera, sempre me convida a pregar lá. Então, da última vez, irmãos, eu falei tão bem de vocês que os irmãos lá ficaram com ciúme, Roxane. Eu me compliquei com os irmãos lá, eu falei tão bem que um irmãozinho no final disse: o que é que eles têm que nós não temos, né? Eu disse: não, meu irmão, não foi essa a minha intenção. Meus irmãos, precisamos ser mais cuidadosos quando falamos da igreja de Jesus. Talvez por discordar de uma pessoa ou por não ter identificação com o líder, nós estejamos cometendo o erro de atacar o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Deus. Eu sugiro a você que, quando você descobrir os defeitos dessa igreja, faça um anexo a esses defeitos, coloque todos os seus também e ore pelos defeitos da igreja e pelos seus. Mas tenha muito cuidado ao falar da igreja, porque é o corpo de Cristo. Cristo morreu por sua igreja. Paulo diz isso escrevendo aos Efésios no capítulo 5, versículo 25. Até o 27 ele diz isso: Cristo morreu pela igreja.
Não é possível que Jesus tenha dado a sua vida pela igreja e a igreja não tenha valor. Não é possível que Jesus ame tanto a igreja e ele esteja enganado, para que o crente, quando tem uma primeira dificuldade, diga: a igreja não vale, não serve, não presta. Meu irmão, olhe como Cristo olha para a igreja dele. A palavra de Deus diz que ele quer apresentar a sua igreja como uma noiva pura, imaculada, sem defeito, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto, enquanto servimos na igreja de Deus, devemos valorizar o fato de que Deus nos confiou esse serviço. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos nos alegrar com os frutos desse serviço que, para a glória de Deus, sempre aparecem. Colossenses 1:10, Paulo diz que os crentes deveriam viver de modo digno para frutificarem, para darem fruto. Filipenses 1:10 diz isso. Meus irmãos, Paulo, ao escrever aos Colossenses, fala das vidas alcançadas. Versículos 26 e 27, Paulo está dizendo: olha, Deus agora nos permitiu alcançar vocês, os santos. Versículo 27, Paulo diz: Deus quis dar a vocês o conhecimento da riqueza da glória dele. Esse mistério ele abriu para vocês, gentios, para vocês saberem quem é Cristo, porque vocês não saberiam, a não ser que Deus permitisse que a palavra dele fosse enviada a vocês. Então, irmãos, Paulo está falando aqui de vidas alcançadas, pessoas a quem o mistério do Evangelho, o mistério de Cristo é revelado, pessoas que outrora estavam distanciadas de Cristo, sem esperança de salvação. Então, quando servimos a igreja de Deus, devemos nos alegrar com os frutos que aparecem. As vidas que são despertadas por meio do nosso exemplo, do nosso conselho, do nosso encorajamento. Versículo 28, Paulo está dizendo: irmãos, é porque conhecemos Cristo, que nós anunciamos a palavra, nós advertimos, nós ensinamos a vocês na sabedoria de Deus, porque queremos que vocês cresçam e um dia possamos dizer: Senhor, está vendo aqui o fruto do trabalho que o Senhor nos permitiu realizar, homens e mulheres, segundo a tua imagem. Então, irmãos, a serviço da igreja de Deus, devemos nos alegrar quando investimos em vidas e vemos o resultado dessas vidas, o trabalho dessas vidas. Nós tivemos um pastor auxiliar aqui nessa igreja, muito amado por nós, e ele só nos deixou porque Deus o convocou para pastorear uma outra igreja, o pastor Alex, pastor da primeira igreja batista em Pará de Minas. Pastor Alex, irmãos, ele foi evangelizado por um irmão em Cristo, de uma então congregação dessa igreja, hoje terceira igreja batista em Divinópolis, era a congregação do Danilo Passos na época. Pastor Alex foi doutrinado por um pastor dessa igreja que trabalhava no Danilo Passos, pastor Gerson Lima, já falecido. Pastor Alex, meus irmãos, recebeu a oportunidade de trabalhar naquela congregação. Foi tesoureiro, foi vice-moderador. Aquela congregação foi organizada. Ele tornou-se membro. Depois ele casou-se com a Cléria, membro da nossa igreja, e veio para aqui. Essa igreja o recomendou ao seminário, essa igreja o ordenou ao ministério, ele tornou-se pastor da igreja, que o alcançou quando ele era um jovem descrente, como ele mesmo já testemunhou, aos 17 anos, vivendo sem sentido, uma vida triste, sem graça, sem Deus. Olha que testemunho, irmãos. A igreja de Deus investe em vidas, de tal modo que também a igreja de Deus é abençoada por meio daquilo que acontece nessas vidas. Um jovem de 17 anos, evangelizado, que veio a se tornar um dos pastores da nossa igreja. É lindo isso, né, irmãos? Que maravilha ver algo dessa natureza. Eu conheço alguns pastores hoje, com os quais eu trabalhei, nos quais eu investi, com os quais orei, levei a igreja a encorajá-los para que fossem ao seminário, ordenamos ao ministério, hoje são meus colegas. Quem sabe um dia eu até não serei pastor auxiliar de um deles. O reino de Deus é assim, não importa o lugar. Irmãos, eu quero estar no reino trabalhando. Não importa. Não importa qual é a minha posição, eu quero estar trabalhando no reino de Deus. Meus irmãos, Deus é glorificado nesses frutos. Versículo 29, Paulo diz, meus irmãos, é por isso, é para ver vocês crescendo,
vocês se tornando perfeitos em Cristo. É para isso que eu me afadigo, é por isso que eu me esforço, é por isso que eu me canso, é por isso que eu trabalho tanto. Deus é glorificado quando esses frutos aparecem, e Paulo queria que Deus fosse glorificado. Terceiro e último lugar, irmãos, enquanto servimos na igreja de Deus, nós provamos do sustento que vem de Deus. Então, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: eu gostaria muito que vocês, irmãos aí de Colossos, soubessem quão grande luta eu mantenho por vocês. E não só por vocês, mas pelos crentes aí dessa região, por exemplo, de Laodiceia, e por muitos outros que nem me conhecem pessoalmente. Paulo está dizendo: Deus é quem tem me sustentado. É o poder de Deus que tem tornado possível esse serviço. Não fosse o poder de Deus, eu não teria suportado a luta. Eu não teria vencido, irmãos. O trabalho no reino de Deus muitas vezes é desgastante, sim. Nós lidamos com incompreensão de homens, com desobediência de crentes, com a oposição de Satanás, com as limitações do nosso corpo, com as limitações da nossa mente, por vezes com um cansaço emocional persistente. Não fosse o sustento de Deus, não seria possível servi-lo. O poder de Deus, meus irmãos, é a razão pela qual nós triunfamos sobre o inimigo. E o inimigo é insistente. Satanás persiste em sua obra maligna. Se Satanás tentou Jesus e quis impedir Jesus de realizar a sua obra na cruz, se Satanás perseguiu a igreja primitiva, por que Satanás não nos incomodaria hoje? O que existe em nós, irmãos, que faria com que Satanás não fizesse oposição a nós? É claro que ele faz oposição à igreja hoje, como sempre fez. Quem cuida de nós? O nosso Deus, e Ele cuida com perfeição. Por isso, meu irmão, continue servindo a Deus. Por isso, continuemos no serviço ao Senhor, sabendo que o nosso exemplo é Cristo. Ele sofreu, mas foi fiel ao Pai. Ele sofreu, mas não abriu mão de cumprir a sua obra. O nosso exemplo é Cristo. Devemos servir segundo o modelo de Cristo. Ele nos dá poder. Ele nos dará as suas recompensas. Sirvamos com perseverança e fé. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, em resumo: meus irmãos, as adversidades são muitas. A luta é grande. As tristezas são intensas. Mas nós precisamos lembrar do privilégio que é servir a Deus. Nós precisamos lembrar dos frutos que virão, que são recompensadores, e nós precisamos saber que enquanto lutamos, Deus nos sustenta. No serviço do Senhor, meus irmãos, sejamos felizes.